Olá, o Panorama começa agora com reportagens do seu jornal da TVT, a Sociedade do Ponto de Vista dos Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Acompanhe. Moradores de Heliópolis, a maior favela de São Paulo, realizaram a 19ª Caminhada pela Paz. Organizada por representantes de escolas, centros culturais e sociais atuantes na comunidade, o movimento Sol da Paz já conquistou mudanças importantes para a região. Em Heliópolis, era a época das chacinas, do toque de recolher. E o medo era algo que paralisava as pessoas. E as pessoas não acreditavam que elas tinham a capacidade de interferir nisso. E foi assassinado uma aluna nossa em 1999, Leonarda. Ela tinha 15 anos de idade, saiu daqui da escola às 23 horas. E quando foi 23h45, levou 5 tiros na cabeça e foi uma morte absurda. Com o tempo a gente foi percebendo que a violência, que na verdade essa violência que a criança morreu, era o resultado. A gente foi atacar as causas da violência, a gente foi perceber que violência é a falta de educação, é a falta de emprego, né? E aí as escolas, que na verdade não ensinam, então a falta do direito da educação, a falta de creche. A Heliópolis sempre foi tratada com estereótipo, né? É um lugar da violência, um lugar da morte. E essa caminhada, ela reinventa também a Heliópolis. A Caminhada da Paz, ela surgiu há 19 anos num combate direto à violência, que era muito ostensiva nessa região, né? E hoje é uma luta por política pública, né? Por qualidade na educação e essa discussão que os problemas locais, elas têm que fazer parte do currículo da escola. Segundo dados do delegado do distrito da região, depois que nós fundamos o Sol da Paz, o número de violência aqui da comunidade caiu drasticamente. As crianças hoje em Heliópolis já sabem, aprendem na escola que a violência não é algo natural, que ela é fruto de uma sociedade profundamente injusta e desigual. Se você tem propostas de governo que vem para acabar com o direito trabalhista, acabar com o direito previdenciário, mexer na questão da educação, que as mudanças que o Temer já encaminhou e já aprovou com relação ao ensino médio, afeta diretamente a gente. Então, a UNAS, a comunidade, está se posicionando e é contra. E falando em mudanças, há 20 anos, Diadema ostentava um título indesejável, o de cidade mais violenta do Brasil. A situação apresentou melhoras nessas 2 últimas décadas, mas o número divulgado recentemente acendeu outra vez o sinal vermelho. Hoje, Diadema é a cidade mais violenta do ABC paulista. É como se Diadema voltasse ao passado. Em 1997, a cidade foi apontada como a mais violenta do país. A taxa era de 140 homicídios por 100 mil habitantes. Com números tão alarmantes, a prefeitura reagiu. Basicamente, com ações voltadas ao combate da violência direto, né, como a lei de fechamento de bares, aliados com outros programas sociais e culturais trabalhados junto com a comunidade. De 2012, 2013 para cá, esses programas foram deixados de lado, né, principalmente a atuação, por exemplo, de alguns conselhos municipais como o Comad, e houve um afrouxamento bastante grande da lei seca. Com esse afrouxamento da lei, que obriga os bares a fecharem as portas às 11 da noite, a violência voltou a crescer. Esta semana, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontou Diadema como a mais violenta entre as 7 cidades do ABC. Este líder comunitário, recém-eleito vereador, destaca que a redução de programas sociais, culturais e profissionais, principalmente nas periferias, também contribui para o aumento de homicídios na cidade. Nós temos em Diadema uma população muito carente, né? A própria
constituição geográfica do município, né? Temos mais de 200 favelas em Diadema que em determinado momento foram urbanizadas, virou núcleos. Um dos problemas, acrescenta Lacerda, é que a prefeitura tem investido mais em repressão do que em prevenção. Nós saímos aqui e somos roubados, né? A criminalidade aumentou muito, né? O aliciamento hoje cada vez menor de crianças, né? Para este advogado, além de oferecer educação, lazer, segurança e emprego, a prefeitura precisa ouvir mais a população. Sem um fórum municipal permanente, que seria o caso nesse momento aqui na cidade, para se discutir esses problemas, você não consegue atingir especificamente os focos de violência. Então você não consegue, por exemplo, ter um diagnóstico a respeito dos homicídios, a respeito de crimes de menores potenciais como roubo de celulares, né? Existe um vazio aí muito grande. Você não pode tratar o problema da violência apenas como um problema de polícia. Muitas das políticas públicas para a periferia das grandes cidades é voltada principalmente para a repressão ao jovem. Segundo especialistas reunidos na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, o descompasso entre as políticas aplicadas para regiões ricas e pobres só faz aumentar a desigualdade no país. Esta professora da Universidade Federal do ABC afirma que os governos até levam políticas públicas para as periferias, mas bem diferentes das aplicadas em áreas mais nobres da cidade. O olhar que os governos têm para as periferias é um lugar criminalizador, né? Não é que não tem. Na periferia tem muita mais polícia circulando, tem polícia reprimindo, tem muitas vezes os jovens são constantemente controlados o seu vai e vem. Então não é que não tem, o problema é que tipo. Deveria ter mais e ter mais recursos nesse sentido, né? Criar mais equipamento, criar mais oportunidade de lazer, de esporte, de acesso à formação e tudo mais. Eu não diria nem mais, mas pelo menos se fizesse o mesmo que se faz no centro, né? Políticas públicas são projetos e ações geridos pelo poder público para garantir direitos como saúde, educação, cultura, saneamento básico, transporte e segurança à população. Um seminário na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, discutiu a importância e o impacto dessas políticas nas periferias. Ela se permite desenvolver mais e está em um nível de igualdade com o resto da cidade, né? Sem se esquecer que a periferia faz parte da cidade, assim como qualquer outro território. Então, você ter próximo da sua casa acesso aos direitos que são seus de educação, de saúde, porque tudo a gente tem que buscar longe, né? Até em questão de mobilidade também, transporte. Isso facilita que a gente tenha uma vida mais tranquila, né? E que a gente tenha os nossos direitos garantidos para a gente poder ter uma vida melhor mesmo, qualidade de vida, que é o que todo mundo precisa e tem direito. Segundo a professora da UFABC, um dos problemas do Brasil é que as políticas públicas costumam ser cíclicas. Muda o governo, mudam as políticas ou encerram-se projetos. Porque nada nasce já perfeito, então tem que ser o tempo todo avaliados, redirecionados e isso extrapola o tempo de 4 anos de um governo, né? Esta casa de hip hop aqui em Mauá foi inaugurada em março do ano passado, após 18 anos de luta da comunidade para consegui-la. Mas segundo os fundadores da casa, com a mudança de gestão na prefeitura, ela já começou a ser desmontada. A Casa de Hip Hop é o único espaço de cultura que as 50 mil pessoas desta região têm para utilizar. Tinha mais de 12 atividades aqui dentro e hoje só tem 3. Pelo pouco tempo da inauguração que a gente ficou aqui, a molecada se tornou família da gente, né? E a gente não quer ver nossa família ficar perdida, a gente quer ver nossa família unida, né? Participando e tendo suas atividades como a educação, porque o hip hop é educação. Hip hop me resgatou e resgatou uma parte de cara do hip hop, então tem que continuar resgatando esses moleques. E no Rio de Janeiro teve comemoração. Artistas que trabalham nas ruas celebraram o 5º ano da lei que regulamenta as atividades culturais nos espaços públicos. A chamada Lei do Artista de Rua permite, inclusive, que os profissionais passem o chapéu para recolher dinheiro durante suas apresentações.
Já houve um tempo em que fazer arte nas ruas do Rio de Janeiro era uma atividade perigosa. Um choque de ordem, ele chegava e ele confundia o camarada que estava dizendo uma poesia, por exemplo, porque ele estava vendendo cordel, com o camelô, por exemplo. Aí gerou um desconforto muito grande e, vamos dizer cá entre nós, uma certa truculência, né? Toda atitude de limpeza urbana, ela traz dentro dela o germe do fascismo, do preconceito, da falta de critério. Mas a resistência dos artistas que usam os espaços públicos da cidade como palco resultou em uma lei que, em 2012, passa a regulamentar e proteger a atuação desses profissionais. A luta da gente continuou forte até que o vereador Remon fez uma lei para o artista de rua, garantindo total liberdade e ausência de necessidade de autorização para trabalhar na rua. Você, no máximo, teria que comunicar a algum órgão público que você está trabalhando na rua para não coincidir duas manifestações no mesmo lugar. Para comemorar os 5 anos da chamada Lei do Artista de Rua, diversos grupos artísticos ocuparam a Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, para mostrar a importância da arte para a cidade. A Lei do Artista de Rua é uma lei que todos os anos nós comemoramos, porque a gente tem dito que é uma lei que pegou. Mas, ao mesmo tempo que a gente diz isso, a gente sabe que ela requer uma vigilância constante, uma vigilância contínua. Isso que está acontecendo aqui na Cinelândia é de uma beleza inigualável. Ocupar os espaços públicos com arte, com cultura, é, na verdade, uma vocação da cidade do Rio de Janeiro. Para quem vive de fazer arte nas ruas, a comemoração dos 5 anos da lei é também uma forma de proteger a legislação e garantir a permanência dos artistas nos espaços públicos da cidade. Quando você vai para a rua, você atinge um lugar de democratização do afeto. Você passa a ter um sentimento público verdadeiro. O lugar do sentimento público verdadeiro é o lugar da saúde, da felicidade. É o lugar do encontro, da possível utopia dos seres humanos um dia virem a se dar bem. Alma encantada das ruas está aí ancestralidade, que entre uma rima ou duas dá conta da humanidade. 1001 por segundo. Teatro de rua é o mundo, arte pública é liberdade. E no próximo bloco, a greve geral chamada pelas centrais sindicais para o dia 30 de junho. E números sobre a violência doméstica no país, que infelizmente tem aumentado. O Panorama volta já.